Esse cara que vai falar comigo aqui, ele tem pinta de quem jogou bola, viu? Aqueles baixinhos chato. Jogava bola, não sei se de meia ou de ponta. Naquela época era ponta. Ele é mais novo, bem mais novo. Mas tem jeito, tem pinta de ser aquele cara que torrava a paciência, baixinho, bom de bola. Eu posso estar enganado, pode ter sido muito ruim de bola. Mas ele dá pinta de que foi aqueles baixinhos que corria pra caramba, entendeu? E torrava o saco do zagueiro. Posso estar redondamente enganado. Possivelmente o futuro prefeito de São Paulo, se dessa vez eu resolver não concorrer de novo. Porque se eu concorrer, vai ser pau a pau. Ele disse que me dá um pau na esquerda, na direita ele disse que, olha, vamos ver e tal, mas na esquerda eu vou te dar um pau. Se eu resolver concorrer, né? Porque eu sempre chego lá na cara do gol e acabo não concorrendo. Mas já tenho convites para concorrer. Convites formalizados já. Então, se eu não concorrer, provavelmente não, o Boulos vai ser prefeito de São Paulo. Só tem uma baixa chance de eu não concorrer, né? Se concorrer é capaz dele ganhar, mas ganhar por pouco. Se ganhar, ganha por pouco, não ganha por muito não. E o Boulos foi o primeiro cara que me convidou a ser vice. Falei, o Boulos, o cara não vai entender nada, eu de vice seu. E depois surgiu aquela maluquice do Lula convidar o Alckmin. Que era mais ou menos o que a gente ia fazer, né? Se bem que eu sou um pouco mais agressivo que o Alckmin, né? Mas o Boulos já tinha pensado numa coisa parecida. E deu certo pro Lula, né? Deu certo pro Lula. Então também, se eu resolvesse aceitar o convite dele naquela época, eu acho que a gente ganhava do Bruno, viu? Que era meu amigo, eu fui até candidato junto com ele. Eu nunca perdi uma eleição, porque eu nunca concorri a uma eleição também. Mas vai ser um pau desgraçado se a gente resolver trocar chifrada, vai ser um pau desgraçado. É claro que politicamente disputado com uma mais profunda lisura, e ele é um político já competente. Eu nunca fui político, eu só pretendi ser político, né? Agora, Guilherme, no governo de transição, primeiro é um prazeraço falar com você. Você sabe que você é um cara que eu adoro, não é de hoje. Faz muito tempo que eu gosto de você, mas muito tempo que eu gosto de você. Vamos sentar para tomar uma cerveja de novo. A senhora do Boulos é uma figura excepcional. O Boulos é um cara bacana, bom papo pra caramba, entendeu? Eu tomei cerveja na casa dele, ele quase não tomou, porque ele não bebe tanto quanto eu, né? Mas ele, por educação, me acompanhou. Tomou lá um copinho, dois. Inclusive, eu estava com meu amigo Palumbo, que hoje foi eleito o 10º deputado mais votado de São Paulo, que sempre foi comigo, onde eu fui, iria como segurança. O Palumbo, no fim, ficamos todos amigos lá, foi uma noite excepcional. Mas, meu amigo Guilherme, que prazer revê-lo, falei com você, falei com seu pai outro dia sobre você também, né? E, enfim, é um prazer sempre ter uma entrevista com você. Agora, eu vi uma declaração sua pelo rabo, porque eu vi rapidinho, né? Vi mais a manchete, que eu acordei tarde com uma notícia muito ruim. Nós perdemos o nosso grande Sérgio Amaral, nosso jornalista e diretor lá em Brasília. Foi uma perda muito grande. Mas, enfim, eu li uma notícia de que realmente é chamativa. Deu um lead de matéria chamativo de que o governo passado deixa o Brasil quebrado para o governo Lula assumir. Como você faz parte e é importante da equipe de transição do Lula, e acho até, como todo mundo acha, que o Lula te prepara para ser o futuro candidato dele. Acho que o Lula, na próxima eleição, lança você como candidato a presidente da República, tenho quase certeza. Porque se eu fosse você, eu não saía para prefeito, porque você vai ter que deixar a prefeitura, porque o Lula vai te lançar candidato a presidente da República com chances de ser eleito. Falei pro Boulos esse ano, falei, se você topar, nós vamos contra o Lula. Ele falou, não, deixa o Lula, porque o Lula é aliado e daí por diante. Pergunta se eu não falei isso para ele. Se você topar, você vai de presidente, eu vou de vice. Foi isso que nós discutimos, inclusive. Bom, Guilherme, que prazer ver você. Que história é essa que o governo está quebrado e que vai ser uma transição dificílima? E até que ponto o outro lado, né, o governo Bolsonaro, está complicando essa fase de transição? É um prazer falar com você, imenso. Bom dia, Datena. Bom dia a todo mundo que está nos ouvindo aí na Band. Um prazer falar contigo, estar com você mais uma vez. Espero que a gente tenha a oportunidade de tomar uma cervejinha de novo, depois que eu voltar de Brasília, porque aqui
aqui tá um rolo, bicho. Aqui tá um rolo. Eu tô hoje aqui no espaço da transição. Saí aqui de uma reunião da equipe de cidades para poder falar contigo. E a situação da Atena é catastrófica. E vou te explicar por quê e para quem está ouvindo a gente. Né? O Bolsonaro gastou o que tinha e o que não tinha para tentar ganhar a eleição. Então foi lá, aumentou de novo o auxílio para 600, que é uma coisa que a gente defendeu que ele fizesse desde o começo, não há 2 meses da eleição. E não só valendo até dezembro desse ano. Né? Aí ele foi lá, liberou consignado, foi fazendo, achando que podia ganhar e depois ele resolvia. O fato é que ele perdeu mesmo assim e entregou uma peça orçamentária para 2023, que é uma ficção da Atena. Vou dar alguns exemplos aqui, bem concretos, né, para não parecer que é jogo político. Veja só, eu estou na área das cidades, então vou dar exemplo das áreas que eu estou tendo acesso, e esses dados aqui não é da minha cabeça, não é do PSOL, não é do PT, não é do Lula, esses dados foram passados pelo governo atual. Nós reunimos com o ministro do Desenvolvimento Regional do Bolsonaro, nós reunimos com a Caixa Econômica Federal, não porque eles queriam, mas porque são obrigados por lei na equipe de transição a passarem os dados do governo atual. Então, para a moradia da Atena, precisaria, para manter as obras em andamento, não é para começar nenhuma obra nova, só para manter, e já é pouco, viu? Porque eles já cortaram muito nos anos anteriores, não tem tanta obra em andamento. 1 bilhão e 200 milhões de reais para manter as obras em andamento. Eles deixaram 50 milhões. Não dá para fazer obra até dia 15 de janeiro da Atena. Para tudo nos primeiros dias do ano. Para saneamento básico, a mesma coisa. 580 milhões era o que precisava para manter as obras em andamento. Eles deixaram 18 milhões. Agora o mais grave da Atena, porque eu sei que isso toca você também, toca a todos nós. Eu já vi muitas vezes você noticiando com um nó na garganta, quando em janeiro, fevereiro tem aquelas enchentes terríveis, quando tem deslizamento, quando morre gente na encosta de um morro. E aí as pessoas falam, é tragédia natural. De ontem para hoje, desabou um muro em cima de 2 pessoas que morreram em Osasco, 2 pessoas desapareceram em Parelheiros e uma família com um garoto de 6 anos encontrada morta lá perto da minha cidade, em Ribeirão Preto. Isso de segunda para cá, só para você ter uma ideia. De segunda para cá. Já morreu gente. O Garfa, vê quantas pessoas morreram. Isso antes das estações de água. A estação de água começa agora. Isso antes da estação de água. Já teve gente morta por caramba aqui em São Paulo, no Brasil inteiro, mas em São Paulo principalmente, mas no Brasil inteiro, né? Espírito Santo está numa situação terrível, Santa Catarina numa situação terrível, Paraná caindo estrada e vai chover pra caramba. Até no Nordeste, que o clima está completamente mudado. Se a chuva era um problema, ele é maior ainda, porque o clima antecipou aquela história de fim de mundo e resolveu, ao invés de começar em 2060, começar agora. Então nós vamos ter... Escuta o que eu estou dizendo, eu não sou pé frio não, mas é que eu sempre alerto. Nós vamos ter gente morta pra caramba até o fim de estação de águas, na maioria dos estados brasileiros. E sem obra de contenção, de chuva, sem obra de saneamento básico, aquela que político não gosta de fazer, de galeria, vai morrer muita gente, vai muita gente. Pois é, e aí aparecem alguns da Atena nesses momentos dizendo que é tragédia natural. Já não seria tragédia natural em qualquer circunstância, porque como você mencionou agora, nós temos um processo de aquecimento global que é produzido pelo sistema econômico, é produzido pelas emissões de carbono, é produzido pela irresponsabilidade de grandes corporações, né, pela limitação a fazer transição energética e acabar com os combustíveis fósseis, tudo isso que já tem alterado o clima e aumentado as chuvas. Agora, para além disso, não tem investimento em prevenção da Atena. Você poderia fazer pequenas obras de drenagem, pequenas obras de infraestrutura, garantir moradia para tirar as pessoas que estão no barraco em área de risco, porque ninguém gosta. A pior coisa é quando tenta culpar a vítima pela tragédia. Como se alguém gostasse de morar na encosta de um morro. Eu limpar piscidão, pessoas, limpar piscidão, recolher mais lixo, coisa que dá para fazer. Porque só, Guilherme, permita te ajudar. Normal da cidade. Não, mas vem cá, não dá para fazer piscinão de agora até fevereiro ou março. São as águas de março levando o verão. Não dá para fazer muita coisa até março, não dá para fazer. Mas dá para limpar a rua,
porque tem companhia que elege prefeito e empresa de lixo e não recolhe lixo. Não é só o cara que joga lixo na rua. Tem companhia que não passa para recolher lixo. Desassorear os rios, isso dá para fazer. Quanto tempo você não vê desassorear o rio Pinheiros ou o rio Tietê? Só falam em limpar para dizer que, olha, vai virar uma obra de arte, do Datena, você vai tomar água do rio Pinheiros. Falei pro Dória, toma você antes. Vamos ver se você vai tomar antes. Toma água do rio Pinheiros pra você ver o que vai acontecer. Então dá para desassorear rios, dá para limpar piscinão, porque não dá para construir piscinão agora. E dá para limpar as cidades para não ter alagamentos que facilita demais. O lixo entope a boca de lobo e de repente nós estamos ferrados. Então, coisas paliativas dá para fazer agora. Agora não precisamos de obras, né? Depois, para que isso não se repita mais. Qual é a questão, Datena? E não tem dinheiro, né? Qual é a questão, meu caro? Voltando aqui para a transição, porque eu acho não que é importante dinheiro. Você saber disso. Olha, o Bolsonaro fez quase nada de obra, porque ele cortou as obras de prevenção de desastre e tragédia natural. Era 40 milhões de reais para o Brasil inteiro em 2023, o que é nada. Né? Para o Brasil inteiro é nada. Isso é o orçamento de uma cidade grande para poder fazer a contenção. Mas sabe quanto ele deixou no orçamento? 40 milhões já era pouco, ele deixou 2 milhões, Datena. 2 milhões. Isso é um escárnio. Ou seja, nós temos um orçamento fictício para 2023. E é por isso que é necessário aprovar a PEC do Bolsa Família, que está sendo, deve ser votada hoje no Senado, na comissão. É essencial porque ela vai liberar um espaço fiscal para que o Brasil não vire um cemitério de obras já em janeiro. Porque se for o orçamento que o Bolsonaro deixou, em janeiro o Brasil para... Qual é o tamanho do rombo do teto de gastos? Qual é o tamanho do rombo do teto de gastos para começar a trabalhar? Para o novo governo começar a entrar em campo. Qual o tamanho, em bi? Olha, o que está se colocando no Senado, que a proposta que o governo fez, foi de 175 bi. Você tirar esses 175 bi do teto de gastos para garantir o pagamento do Bolsa Família de R$600 e os 105 bi que estavam previstos no orçamento para pagar o auxílio de 400, você redistribuir entre as áreas que estão defasadas. Aí você vai lá, passa, 10, 15 bi para poder fazer essas obras de moradia, de saneamento, de mobilidade que eu estava mencionando aqui. Aí você vai e pega, porque a saúde também está defasada, porque a educação também está defasada, porque a cultura também está defasada. Ou seja, essa realidade que eu estou passando aqui em uma área é a realidade que o governo Bolsonaro deixou. É uma herança maldita da Atena. Isso precisa ser dito. Porque senão a obra para em janeiro, fevereiro, o que eles vão dizer? Bolsonaro, né? Então nós precisamos dizer claramente o que eles deixaram, até para que a sociedade entenda, não caia nesse conto do vigário da Faria Lima, que fica dizendo, vai estourar o teto, não pode combater a fome, não pode gerar emprego que vai estourar o teto, para que a sociedade entenda a importância que tem de aprovar essa PEC para o Brasil não parar, para gerar emprego, para o povo ter comida na mesa. Eu gosto de falar com você que você é um cara honesto, né? Mas muito honesto, e fala na lata. Um cara que sai da casa dos pais, de classe média alta, para viver no meio do povo, só pode ser um bom cara, né? Não pode ser gente ruim, né? Um cara que deixa a segurança do lar para viver na rua praticamente com 16 anos de idade, só pode ser um bom cara. O seu pai me falou isso, mas seu pai é suspeito. Todos nós sabemos que quem tem uma história assim, cara, só pode ser muito legal. E você é muito legal. Você foi honesto. O Bolsonaro deixou, geralmente, um governo sai e deixa o caixa limpo, quebrado, para que outro governo se ferre, normalmente de outro partido. Né? Mas o Bolsonaro tinha certeza que ia ser eleito. Então ele deixou a situação do jeito que está, não foi para ferrar o Lula, foi para depois continuar estourando o gasto, teto de gasto, mantendo o orçamento secreto e tentar arrumar a casa. Nisso você foi honesto. Fora isso, e é bom perguntar ao invés de ficar falando aqui, fora isso, o que mais tem de rolo dessa transição e que mais o governo Lula vai enfrentar de dificuldade depois do governo Bolsonaro? E o povo brasileiro sofre com isso. Eu acho que a grande questão, Datena, é o orçamento secreto. Porque eu falei aqui do rombo, certo?
Agora vamos falar de como foi a execução orçamentária desses ministérios. Isso quem me disse foi o ministro, em reunião aqui na equipe de transição aqui em Brasília, Datena. O orçamento aqui do Ministério do Desenvolvimento Regional, que tem essa também, né? Já começaram a falar, o Lula está criando um monte de ministério, é a gastança. Eu fui ver o Ministério das Cidades e da Integração Nacional. Aí o Bolsonaro, com esse curso lá em 2019, falou, eu vou economizar o Ministério do Desenvolvimento Regional. Sabe quantos cargos cortou, Datena? 0. Na verdade, só cortou 1, porque eram 2 ministros, virou 1 ministro. A estrutura permaneceu a mesma. Então isso é demagogia barata, certo? Não enxugou máquina pública coisa nenhuma, e agora a discussão é fazer o Ministério das Cidades e o Ministério do Desenvolvimento Regional e o Ministério da Integração Nacional de volta. Mas o atual ministro falou, olha, o orçamento que nós tivemos no ano passado, discricionário, para as ações estruturantes do Ministério, foi de 2 bilhões e 200 milhões de reais. Ok, né? Já é muito pouco. Aliás, é 5 vezes menos do que o orçamento de 2014, perto do último ano do governo da Dilma. Né? Agora, 2 bilhões é para as ações do Ministério, é para juntar moradia, saneamento, urbanização, mobilidade e tudo mais. Mas teve 4 bilhões de emenda do relator. Então, 65% do orçamento do Ministério era a tal da emenda do relator, que é o orçamento secreto. Aí eu perguntei para ele, Datena, mas tudo bem, para onde que é isso? Esses 4 bilhões virou o quê? Porque virou habitação? Ele falou, não. Virou asfalto, recapeamento, 90% virou recapeamento. Aí a gente já sabe, né? Aí pega o prefeito amigo, faz o recapeamento, faz um acordão com a empreiteira, leva caixa 2 de campanha, faz lavagem de dinheiro. É brincadeira, né, bicho? Não é nada contra o Ricardo Nunes, não. Só para falar o que você está dizendo aí. Tenho nada. O cara diz que eu tenho algo pessoal, mas eu não tenho nada. Só que eu xingo o cara todo dia, porque não tem um dia que eu não caio em buraco em São Paulo. E outra coisa, eu tenho um monte de falcatrua, cara. 4 bi em asfalto, isso é mentira. Isso é mentira. Porque não tem. Nós estamos na maior cidade do país, que tem metade do estado de São Paulo, que é o estado mais populoso do país. Então nós estamos falando da capital, que é uma das 10 maiores cidades do mundo. Aqui não tem buraco na rua, tem rua no buraco. Pô, eu não sei se eu sou imbecil, que eu caio sempre nos mesmos buracos. Ou então é buraco novo, que eu acho que é buraco velho. Porque eles contrataram uma firma que o Agostinho fez um levantamento, essa firma pagou a licitação e ela asfaltava São Paulo, sabe como? Tinha que botar 10 centímetros, ela botava 1. Não ia ninguém medir lá. Quando foram medir, viram que era uma tragédia. E adivinha quem está recapeando São Paulo? Também essa empresa. Você entendeu? O que tem de buraco nas cidades do Brasil, esse é um programa que é assistido no Brasil inteiro e no mundo inteiro, está sendo retransmitido pelo site UOL, que é o maior site do Brasil. São Paulo que tem de buraco, mas nem campo de golfe tem tanto buraco como aqui. Eu pareço o Tiger Woods, eu acerto todos. E aí o cara que trabalha com aplicativo se ferra, o cara que trabalha com táxi se ferra, porque quebra o carro, tem que parar o carro. As pessoas que usam carro para ir trabalhar não usam o transporte coletivo dessa via mobilidade, que é outro absurdo, hein? Com essas concessões aí, eu acho que devia ter investigação em cima dessas concessões. Hoje um trem descarrilhou e a CCR meteu o dedo no nariz do MP. Olha que barbaridade, o MP não pode ser desafiado. O MP falou, nós vamos pedir quebra de contrato ou investigar. Os caras meteram o dedo no MP. Ministério Público é fortíssimo e não pode se dobrar poder econômico. Tem que botar os caras no devido lugar. Falei, faz uma investigação em cima de todos os contratos da CCR, que ela tem metrô, tem trem e tem as estradas. Abre o caixa dos pedágios. Por que não abre o caixa dos pedágios? Abre o caixa dos pedágios, meu. Que tem lendas urbanas há muito tempo que nem tinha no transporte coletivo, no busão, que o PCC dominava o busão. Agora não sei o pedágio, mas tem lenda urbana de pedágio pra caramba. De coisa de político envolvido, e daí por diante. O Dória gravou o contrato de todo mundo aqui um dia antes de sair, horas antes de sair. E hoje descarrilhou um trem aqui. Então nós temos problemas seríssimos no Brasil inteiro. Se me permite, eu acho que esse tema das concessionárias é essencial você trazer. A gente já teve a oportunidade de falar aqui, inclusive da Enel,
todas essas concessionárias, a tragédia, tem que ter CPI das concessionárias, meu caro. Porque quando abrir a caixa preta dessa turma aí, né, para onde que está indo esse dinheiro, muita gente que ajudou a fazer as concessões, com certeza... Como deputado, você vai lutar por isso? Que ajudaram a fazer, vão estar nos destinatários. Vamos brigar por isso, temos que brigar. Você sabe que eu sou puto com a Enel, inclusive por questão pessoal, porque eles ficam mandando conta de R$1.000 para minha casa, sou eu, minha esposa, minhas 2 filhas, fazem isso com todo mundo na vizinhança e ficam querendo extorquir o povo. Agora, vou te dizer uma coisa. Você citou o Ricardo Nunes e os transportes, que agora ele resolveu adotar a nossa ideia de fazer tarifa zero, que foi uma coisa que eu defendi na eleição passada, e ele está falando em tarifa zero. Aí eu fui ver, Datena, qual que é o projeto de tarifa zero do Ricardo Nunes. Eu achei impressionante quando eu vi o custo. É a tarifa zero da máfia do transporte. Sabe por quê? Porque a máfia do transporte, as grandes empresas do transporte estão agora aplaudindo. Eu defendo tarifa zero. Mas a tarifa zero não pode ser capitalismo sem risco para o empresário. Porque eles estão pegando a planilha dos empresários, o custo dos empresários e falando, nós vamos dar subsídio de 100%. Aí vai sair 10 bi ao ano do caixa da prefeitura para pagar as empresas de ônibus para girar o sistema. Sabe como é que tinha que fazer a tarifa zero? Você cria algumas linhas geridas pelo poder público, pela Secretaria do Transporte, faz o custo a partir da sua planilha e não da planilha que as empresas mandam sem abrir para o poder público e fala, eu vou pagar nesse custo. Aí você enfrentava a máfia do transporte. Agora ele está querendo fazer uma tarifa zero demagógica, os caras ganham muito, com a máfia do transporte apoiando. Os caras ganham muito e ainda o povo não paga. Eu falei isso outro dia aqui. Relembrando você, eu falei isso outro dia aqui. Você dá quase 5 bi, quer dar mais 4 bi, 8 bi. Agora, durante a pandemia, chegou a 5 bi, agora vai passar, vai a 9 bi de subsídio para empresa de transporte. Eu falei, cara, por que o povo tem que pagar? Eu até relembrei o que você tinha dito. Já paga. O cara dá 10 bi, quando ele fala, eu vou dar 10 bi de subsídio da prefeitura, não é da prefeitura, é de você que está pegando ônibus. E alguns ônibus do PCC que estão sendo investigados, que são companhias ligadas a crime organizado, segundo a polícia, segundo o Ministério Público. Não é segundo o Datena, não, é segundo o Ministério Público e a polícia. Então o cara paga 8 vezes mais, o cara dá subsídio pro cara cobrar ingresso para assistir o espetáculo, velho. Rodar em ônibus que às vezes até é do crime organizado. E passagens que você já pagou através de subsídio. Aí é mole, né, mané? Aí até eu, né, mané? Aí é fácil ser prefeito. É ou não é? Eu tô enganado, Boulos. É lógico. Eu acho que é a questão dele, Datena, porque a tarifa zero é uma bandeira histórica que a gente defende, entendendo que o transporte é um direito. Eu defendi e vou seguir defendendo. Agora a tarifa zero tem que ser enfrentando a máfia do transporte, não em conluio com a máfia do transporte. Porque senão vai sair 10 bi ao ano dos cofres públicos, esses 10 bi ao ano era creche, esses 10 bi ao ano era piscinão, esses 10 bi ao ano era moradia popular, e aí você vai perder isso e vai botar direto no bolso dos mega empresários do transporte. Aí fica muito fácil, né? Aí é o ganha-ganha, ele faz o marketing, uma demagogia de que está preocupado com o povo, porque o Ricardo Nunes hoje, você sabe, né, Datena? Se ele andar na Praça da Sé, ninguém para ele. O pessoal não sabe quem é o prefeito de São Paulo. Então, ele precisa tentar criar uma marca para poder se tornar conhecido e se cacifar para disputar a reeleição. Agora, ele está fazendo isso, ou está tentando fazer isso, primeiro, articulado com o que tem de pior, que é a máfia do transporte. E segundo, ao custo de deixar 10 bi do orçamento da prefeitura ao ano comprometido com isso, que funciona agora, quando ele tem o dinheiro em caixa da venda do campo de mate para a União. Quando acabar esse dinheiro, sustenta mais. E aí vai ser a tentativa de estelionato eleitoral que ele vai fazer. Mas nós vamos alertar a sociedade disso a tempo. Saiu picotado. Venda do campo de Bate para a União. O Bolsonaro comprou, e sabe quem foi lá assinar o contrato, junto com o Ricardo Nunes? O Milton Leite. Ou eu estou enganado? Foi o Milton Leite junto com ele. Não é? Foram o Milton Leite e ele que foram a Brasília assinar o contrato com o Bolsonaro sobre a venda do campo de Bate.
E sobre o Campo de Marte? O dinheiro era aquele mesmo? Valia mais? Porque é uma área importantíssima, eu não imagino quanto vale o metro quadrado ali. Eu não sei. Você, como deputado, também pretende fazer alguma coisa sobre a venda do Campo de Marte ou não? As concessionárias já estão de orelha em pé, porque o Boulos falou, olha, eu vou pedir CPI de transporte público e vou pedir de concessão. Aí os caras já estão de orelha em pé. E agora o Campo de Marte não vale uma CPIzinha ou não? Não vale. Não vale, não tem nada a ver. Eu acho que vale dar transparência para aquela negociação, Datena. Porque eu te digo francamente que eu não tenho os detalhes da negociação para poder analisar se ela foi boa para São Paulo, se ela foi lesiva para São Paulo, se ela foi só uma tentativa de você ter liquidez no curto prazo ao custo de um patrimônio que valia mais para a cidade de São Paulo. Nós precisamos ter a transparência desses dados da negociação do Campo de Marte. Isso, como deputado federal, aliás, como deputado mais votado do estado de São Paulo, eu pedirei, não é, para a Prefeitura e para a União. E agora, inclusive, com o Lula na presidência, nós vamos ter acesso a esses dados, talvez pelo outro lado do balcão de negociação, e ver se ele foi bom para a cidade de São Paulo ou se só serviu para o Ricardo Nunes fazer caixa. Bom, eu vou te liberar daqui a pouco mais uma ou duas perguntas. Eu não sei, tem pergunta do povão pro Boulos aí? Não vale pergunta xingando, e nem aqui ninguém ofende ninguém, hein? A não ser quando a gente é ofendido. Eu tirei um cara do ar aqui uma vez, graças a Deus. Porque o cara começou a dizer que você não tem audiência, a Globo me deixa falar. Bom, então você vai falar na Globo, porque aqui você não vai falar não. Calei a boca do cara, entendeu? E tirei o cara daqui do ar. Isso não é democrático? Pô, o cara vem dizer que é a Globo que tinha audiência, que eu não tinha audiência, vai falar na Globo, pô. Concorda comigo ou não? Se o cara quer ser ouvido, vai falar na Globo, então. Achou que eu não tinha audiência. Depois ele viu que tinha audiência, que deu um pau desgraçado. Inclusive, eu quase perdi o emprego. Não perdi porque o dono da televisão é macho pra caramba. Senão eu tinha perdido o emprego. Agora, o lance é o seguinte. Você falou em negociação. Dá para fazer acordo com o Lira e não derrubar o orçamento secreto e emenda de relator e daí por diante? Não meter o dedo na ferida ou não? Eu sou contra, Datena. Eu acho que não dá para fazer um acordo de apoiar o Lira para a reeleição da Câmara ou qualquer tipo de contemporização com orçamento secreto. Quero te dizer isso aqui francamente. O Lira foi, junto com o Bolsonaro, quem criou o orçamento secreto, quem deu essa governabilidade para ele, apoiou os projetos do Bolsonaro, inclusive posições dele durante a pandemia. Então, eu como deputado federal, assim como a bancada do meu partido e o PSOL, não votamos no Lira. Né? Nós vamos buscar construir uma outra alternativa para o Congresso, ainda que a gente não ganhe. Mas é importante ter uma contraposição e não um pensamento único dentro da Câmara dos Deputados. E digo mesmo em relação ao orçamento secreto. Sabe qual é o grande problema, Datena? O X da questão do orçamento secreto é o seguinte, meu cara. Você está pegando 20 bi de investimento do orçamento da União totalmente fora do planejamento. Porque pode chegar o Lula lá, dia 1º de janeiro, e falar, olha, a minha prioridade é fazer moradia, é combater a fome, é fazer obras para gerar emprego, né? Aí vai chegar o deputado lá e vai falar, a minha prioridade é fazer uma ponte para a minha base lá na cidade tal. Se o orçamento secreto estiver em vigor, o que vai sair é a ponte, e não a iniciativa para combate à fome, para geração de renda, para fazer moradia para o povo. Então, o orçamento secreto tira a capacidade do Estado brasileiro de planejar a política pública, de definir prioridade, e esse planejamento fica totalmente refém do interesse clientelista de cada deputado. E o que é pior, na medida em que ele é secreto, e essa é a questão, não tem transparência, não sabe quem indicou a emenda, de repente o dinheiro aparece no caixa da prefeitura e tudo mais, ele está totalmente sujeito à corrupção. Como foi o caso daquela cidade do Maranhão, que eu acho que fez, sei lá, estava lá, o dinheiro chegou para fazer 30 mil cirurgias dentárias, a cidade tem 2 mil habitantes. Quer dizer, é lógico que isso foi para corrupção. É lógico que isso foi esquema que depois ajudou a financiar a campanha eleitoral de alguém. Então, o orçamento secreto é jogar dinheiro público no ralo, o orçamento secreto é acabar com a capacidade do poder público de planejar. Então, nós temos que ser contra isso. Eu acho que é nosso dever. O Lula criticou muito isso também durante a campanha eleitoral,
e acredito, tenho conversado com ele, também acredito que o Lula não vai contemporizar. Aliás, hoje, Datena, importante dizer aqui, até para funcionar nas redes sociais, daqui a pouco eu vou dar uma passada lá no Supremo também às 14h, porque o Supremo Tribunal Federal vai julgar uma ação do PSOL que diz que o orçamento secreto é inconstitucional, porque o Legislativo toma uma prerrogativa que é do Executivo. E eu espero, tá com a ministra Rosa Weber, eu espero que o Supremo também possa, numa decisão judicial, declarar a inconstitucionalidade, aí acabou. Aí esse assunto acaba, porque não vai ter mais orçamento secreto. Mais uma pergunta só, e uma pergunta de ouvinte, se você permitir, porque a gente não tinha combinado ouvinte perguntar. Claro. Então, tudo bem. Bom, mas está aqui, logo em cima da nossa entrevista, com a rede clandestina criada no Itamaraty, tentou conter o governo Bolsonaro. Diplomatas, né, para salvar a imagem do Brasil lá fora, teriam tomado algumas atitudes que não eram atitudes que se alinhavam ao governo Bolsonaro. O que você achou disso? Datena, eu não chamo de rede clandestina, eu chamo de heróis nacionais, porque o Bolsonaro destruiu a imagem do Brasil lá fora. O Bolsonaro, com o desmatamento da Amazônia, com a postura autoritária, com a postura dele na pandemia, ele virou o espalha-rodinha. Ele ia numa reunião da ONU, sabe aquele espalha-rodinha de festa, que o cara chega e todo mundo vai cada um para um lado? O Bolsonaro virou isso. Ele transformou o Brasil internacional em pária. E o Brasil tem uma potência, um tamanho, uma admiração externa que ficou desgastada nesse governo. Então, que técnicos, diplomatas, pessoas em relações internacionais tenham se organizado para tentar salvar o mínimo, salvaguardar alguma coisa da reputação brasileira, merecem a nossa homenagem, o nosso aplauso. Qual foi a última vez que você teve com o Lula e como é que ele está, fisicamente? Que andaram falando um monte de bobagem aí. Eu também perco a voz toda hora e todo mundo diz que eu estou com coisa que eu não estou na garganta. Eu estou porque eu falo demais, né? E o Lula também fala mais do que eu. Mas como é que está o Lula fisicamente? Datena, o Lula está bem. Estive com ele após as eleições, após ele ter voltado e tal. Tá bem pra caramba, falando, falador, conversando, com a cabeça muito boa, compenetrado nos desafios que vai ter para reconstruir o Brasil, porque eu acho que a grande questão agora é essa, viu, Datena? Você sabe que até esses dias teve uma polêmica, você deve ter visto, saiu no UOL, dentro do meu partido, do PSOL, de qual vai ser a postura em relação ao governo Lula. Sim, nós estamos numa situação tão grave, falamos aqui dos dados, do ataque dos bolsonaristas e tudo mais, que, sim, o mínimo que a gente pode fazer é apoiar o esforço liderado pelo Lula para reconstruir o Brasil, para tirar o Brasil desse buraco, desse abismo. Tenho certeza que o pessoal vai ter essa postura também, vai ser base de apoio do governo Lula no parlamento, o que não significa você não ter críticas, não ter diferenças, né? Não existe pensamento único. Eu, por exemplo, né, não vou votar no Lira para presidente da Câmara, né? O PT, o Partido Lula, já decidiu que deve apoiar por um cálculo pragmático de governabilidade, que eu discordo, mas compreendo, né? Mas nós vamos ter outra postura. Mas eu vou ajudar, Datena, o Lula a reconstruir o Brasil, porque o desafio vai ser tremendo e eu confio muito, tanto no vigor e na capacidade dele para levar isso adiante. Mas o Lula prometeu para você que mesmo você votando contra ele vai te apoiar para prefeito dessa vez, né? O PT não vai te atrapalhar dessa vez, vai ou não? Não. Eu atrapalhou confio no acordo, né? Eu confio no compromisso que o Lula fez, foi público, inclusive, ele reafirmou nas nossas últimas conversas o compromisso em relação a gente fazer uma grande frente de esquerda em 2024, para poder também salvar a cidade de São Paulo, tirar do buraco que está, e eu vou apoiar o Lula no parlamento. Agora, não voto no Arthur Lira para presidente da Câmara, isso não me peça, porque eu não acredito que é o melhor para o Brasil. É por isso que o cara te coloca aí, porque você é um cara sincero, você não fala uma coisa no microfone e faz outra atrás, tá? O natural seria, já estamos na frente esquerda e vamos apoiar o Arthur Lira. Não vou apoiar porque acho que não merece e tal. É bem definido. Guilherme, tem uma pergunta de ouvinte, vamos ouvir aí, vai.
Bom dia, Datena. Douglas D'Angelo, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Sou estudante de Geografia em Universidade Pública, sou estudante do 3º ano, sou bolsista do Residência Pedagógica da CAPES e a bolsa desse mês não foi paga, pois os cofres do Ministério da Educação estão vazios. E a gente depende dessa bolsa para sobreviver. Aí a gente trabalha, a gente vai na escola fazer residência, a gente melhora a nossa formação, melhora a educação, a gente também é pesquisador. Então, mesmo o Boulos não fazendo parte da área da educação, mas ele está na transição, o que ele pode falar para a gente a respeito disso? Estamos na espera. Um abraço. Boa questão do Douglas, Atena. Você sabe que a situação do Douglas é a situação de milhares de bolsistas, de pesquisadores. Um país que não investe na pesquisa é um país sem futuro, né? O Brasil virou, já no último período, exportador de soja, de milho, de carne, de minério de ferro, e vai se tornando a fazenda do mundo, igual era lá no tempo da colônia. Commodity, você exportava cana-de-açúcar para comprar o açúcar refinado. Só commodity. Não se fala em empresa para dar emprego, só commodity. Pois é, aí não agrega tecnologia, não agrega emprego qualificado, leva à fuga de cérebros do país. Então, o investimento em pesquisa, ciência, tecnologia é essencial para o Brasil e essencial para a vida de pessoas que se dispõem a isso, como Douglas, e que depende de uma bolsa de pesquisa. O governo não pagar a bolsa para um pesquisador é a mesma coisa de chegar o dono de uma empresa, chegar para um funcionário e falar: não paga o seu salário esse mês. Aí não vai ter dinheiro para pagar as contas, não vai ter dinheiro para botar comida na mesa. Isso é um escândalo, isso é um calote, né? E o que é pior, não está pagando bolsa de pesquisa, mas está pagando orçamento secreto em dia. Não está pagando bolsa de pesquisa, mas liberou consignado há 2 semanas da eleição para tentar levar a eleição. Então, assim, é um escândalo, é o que eu vim dizendo aqui ao longo da nossa entrevista, da Atena, está assim em todas as áreas, é um rombo, os caras estão deixando uma herança maldita, mas Douglas, pode ter certeza, embora eu não esteja no grupo da educação, mas o compromisso que está firmado aqui em toda a equipe de transição é, aprovando a PEC do Bolsa Família, eu tenho muita confiança que vai ser aprovada, vai se liberar o espaço fiscal e esse espaço fiscal vai ser levado às prioridades de governo. E as bolsas, o pagamento das bolsas, das CNPq, CAPES, todas as bolsas de pesquisa vão estar entre as prioridades. Eu não posso te dizer se você vai receber em dezembro ou não, porque isso ainda está na mão da turma do Bolsonaro. Mas posso te garantir que a partir de janeiro, com Lula no governo e com a PEC aprovada, você e os teus colegas vão receber a bolsa em dia. Se eu liberar você, se é a pergunta de um dos maiores fãs seus, eu estou ferrado. Então, Agostinho Teixeira, por favor. Que pergunta mais inteligente fica pro fim. Fala aí, Boulos, como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem? Que bom. Não, é rapidinho. É o seguinte, com tudo isso que vocês falaram, esse rombo monstruoso, né, que acho que até o mais pessimista não imaginava que fosse estar assim, o ministro da Educação confirmou que de fato está essa draga desgraçada. Eu só queria que você me explicasse, Boulos, quando o presidente Lula foi eleito, num dos primeiros discursos dele, ele falou sobre teto de gastos e falou que havia que se pensar uma outra alternativa, porque teto de gastos só era discutido quando se falava em investimento social, na área social. Para pagar banco, nunca tinha teto de gasto. E aí o mercado financeiro, a Faria Lima, entrou em parafuso, né? Caiu a bolsa, subiu o dólar. Agora, depois que o governo, constituído ainda, admite que tá essa draga desgraçada, não me consta que o mercado financeiro tenha se manifestado. Como é que vai ser a relação do governo Lula com o tal do mercado financeiro, hein, Boulos? Olha, Agostinho, a indignação da Faria Lima é seletiva. A Faria Lima gritou quando o Lula disse que o teto de gastos não podia ser um impeditivo para combater a fome. Foi um escândalo, né? Agora, eu não vi a Faria Lima gritar quando teve 700 mil mortos pela irresponsabilidade do Bolsonaro em não trazer vacina. Eu não vi a Faria Lima gritar quando saiu o dado de que nós voltamos para o mapa da fome com 33 milhões de famintos no nosso país. Eu não vi a Faria Lima gritar agora, como você bem lembrou, quando mostra o rombo que o Bolsonaro deixou. Então, sabe, a Faria Lima grita quando os interesses de meia dúzia de banqueiro, especulador, investidor financeiro estão em questão. Mas o Lula não foi eleito para poder ser aplaudido na Faria Lima. O Lula foi eleito para poder combater a fome. Aliás, com o voto dos nordestinos, do povo mais pobre, do povo das periferias.
E essa tem que ser a política. Eu defendo, Agostinho, que a política que o governo Lula deve ter, deve ser a política de garantir a prioridade do que foi eleito na urna pelo povo brasileiro no dia 30 de outubro passado. É combater a fome, é gerar emprego e renda, é dar casa para quem não tem teto, né? É dar terra para quem quer produzir, é fortalecer a agricultura familiar, é investir no SUS, é investir na educação. Se tiver que rever teto de gasto para isso, vamos rever teto de gasto. Que coisa é essa do teto de gasto ser uma coisa sagrada? Aliás, o Brasil é o único país do mundo que tem um teto de gasto na Constituição que inibe investimento público por 20 anos. Não tem um país que tenha isso. É uma excrescência que eles criaram lá no tempo do Temer. Vamos rever esse teto de gasto, né? Tem que ter teto de pagamento de juro para banqueiro, que é uma torneira aberta, reganhada no Estado brasileiro, né? O que nós temos é ter aí uma responsabilidade que não seja apenas fiscal. É uma responsabilidade social. Não estou defendendo aqui que tem que sair, gasta para todo lado, sou irresponsável, está sobrando. Não, né? O Lula, aliás, governou 8 anos esse país, tirou o Brasil do mapa da fome e teve responsabilidade fiscal. Eu não entendo todo esse nervosismo da Faria Lima. Só porque o candidato que eles queriam não ganhou, a Faria Lima está precisando tomar um Rivotril, viu, Agostinho? Bom, depois dessa, Dr. Boulos se confundiu com o pai e já receitou um Rivotril no final do programa. Estou dizendo uma coisa para você, por causa que eu estou me atracando nesse negócio, que a coisa está brava. Bom, enfim, Guilherme, um abraço, foi um prazer falar com você, imenso, bom trabalho da transição, o Brasil depende disso. Abraço grande, meu irmão. Abração da Atena, abração Agostinho, valeu, e a todo mundo que acompanhou obrigado. A gente aqui na Rádio Bandeirantes. Muito obrigado aos ouvintes da Rádio Bandeirantes e aos assinantes do UOL que acompanharam essa entrevista. Aqui é RB fechada com você. Rede